Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aí às nossas reuniões que são feitas aos domingos, né? Onde nós discutimos alguns temas muito relevantes, alguns atuais, à luz da doutrina espírita. Esse ciclo de palestra que já estamos fazendo aí há cerca de 2 anos e meio, leva o título Espiritismo Responde. Hoje nós teremos uma palestra para refletir um pouco acerca dos propósitos que nos envolvem, né? Que envolvem as nossas vidas, que será feita pelo Gentil. O tema é a vida, propósito e perspectivas rumo ao mundo de regeneração. Para que a gente consiga estar bem atento e tirar o melhor proveito possível de tudo aquilo que nos será passado na manhã de hoje, eu convido a todos para se concentrarem por um instante, se voltarem um pouco para esse momento, esquecendo do nosso dia a dia, para juntos fazermos uma prece. Vamos então nos unindo uns aos outros, nos unindo à espiritualidade maior que nos assiste nesse momento, para juntos chegarmos até o nosso Mestre amado e até Deus, nosso Pai. Primeiramente, agradecendo por mais essa oportunidade maravilhosa de acessarmos as realidades divinas à luz daquilo que a doutrina espírita tem a nos oferecer. E também para pedirmos que tenhamos a sabedoria, o discernimento e a atenção necessárias para absorver todos os ensinamentos que nos serão passados nesta manhã, de maneira a torná-los vivos em nosso dia a dia, nos tornando pessoas melhores, nos tornando bons espíritas, que, sem dúvida nenhuma, é aquilo que a doutrina tem mais a nos oferecer. Então, que Jesus esteja junto a nós, na manhã de hoje, abençoando a nós e aos nossos lares, para o melhor entendimento. Que assim seja. Vamos lá? Então, bom dia a todos, mais uma vez. É com muita alegria que recebemos a todos hoje para tratar desse tema que representa para todos nós alertas, representa para todos nós, de fato, um momento de reflexão a respeito do que temos pensado a respeito da nossa vida, do que esperamos dela, ainda mais agora que estamos passando por essa fase de pandemia que parece que passa, mas ainda não passou, e que nos deixa algo ansiosos em relação ao que nos aguarda. Por isso, a importância do tema, a importância de pensarmos a respeito. O que trataremos hoje aqui, evidentemente, não resolve o nosso problema, mas nos ajuda a tomarmos as iniciativas necessárias para alterar a nossa vida para melhor, a nos preparar para tudo aquilo que aguardamos na nossa vida e aquelas coisas que representam surpresas para nós, testando a nossa fé. Por isso a importância de nos unirmos e juntos tratarmos desse tema para que possamos viver melhor. Como eu disse, estamos atravessando esse momento de pandemia do Covid-19. E num primeiro momento, quando isso apareceu lá atrás, nós ficamos assustados com esse vírus, com essa doença,
ficamos assustados porque não sabíamos o que nos aguardava. Porque se fala tanta coisa a respeito de um tal fim do mundo que a gente fica meio ansioso. Fala-se tanto a respeito da transformação da humanidade pela regeneração do planeta que a gente fica ansioso. Será que a pandemia, de fato, representa esse momento decisivo na vida desse planeta? Tudo isso nos deixou confusos. O que aguardar? Não sabíamos nem se sairíamos vivos dessa pandemia. Mas, num segundo momento, ficamos ainda mais assustados com tudo o que vimos, porque ficamos assustados com a humanidade. Ficamos assustados com os homens, porque a pandemia trouxe algo inovador. Ela revelou os nossos verdadeiros sentimentos em relação não somente a nós mesmos, mas a todos os que caminham conosco em a humanidade. Demonstrando que muitos de nós, embora aparentemente bondosos, ainda tínhamos sentimentos conflituosos em nosso interior. O orgulho, o interesse próprio, aquela busca de primeiro satisfazer os nossos interesses. A corrida aos supermercados para comprar o máximo que pudéssemos daqueles gêneros que tínhamos medo faltasse, nem pensando nas demais pessoas que talvez pudessem também precisar deles. E outras coisas todas. Até essa questão que a pandemia nos colocou limites, impedindo que tivéssemos uma vida, uma relação social normal, muitos não pensando que pudessem estar colocando em perigo outras pessoas, se aventuraram e contrariando assim a lei e os preceitos da saúde pública. Então, tudo isso nos deixou confuso. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo ao meu redor? O que se espera de mim? E principalmente, que é o tema do nosso momento agora, o que eu devo esperar da minha vida? Quais os meus propósitos? Ainda são iguais aos de antes da pandemia? Mudaram? Quais são as perspectivas da minha vida? Esse momento que estamos passando, e é extremamente importante, esse momento, ele não é novo. Ele foi revelado já há muito tempo para que nos preparássemos para ele. No Evangelho de Jesus, em diversos momentos, Jesus nos prepara. Nesse trecho do Evangelho de Mateus, ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar que apanha toda a qualidade de peixes, bons e maus. E estando cheio a rede, os pescadores a puxam para a praia e sentam ao lado dela e separam os peixes, guardando nos cestos os peixes bons e lançando fora os ruins. E Jesus conclui: assim será na consumação dos séculos, que é o momento que estamos vivendo agora. Virão os anjos, os espíritos superiores, e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vejam, portanto, a ideia de que chegaria um momento no progresso da humanidade que haveria uma divisão, momento em que seriam excluídos dentre os justos, os bons, os maus, aqueles que ainda não estivessem comprometidos com o ideal de progresso, com o ideal de bem, amor à humanidade. Na parábola do joio e do trigo, igualmente, Jesus nos alerta. Essa parábola, que é muito bonita,
fala que o Senhor das terras lançou a boa semente, mas à noite, sem que ninguém visse, veio um inimigo e lançou em meio às boas sementes do campo a semente do joio. E quando os servidores perceberam que estavam crescendo juntos o bom trigo e o joio, foram alertar ao seu senhor e perguntaram a ele: o senhor deseja que arranquemos o joio dentre o bom trigo? E ele diz: não, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vejam novamente a ideia aqui repetida. No momento da ceifa, que é o momento de agora, será colhido primeiro o joio. O mal será separado do bem. Os bons prosseguirão unidos e os maus serão daqui excluídos, entendendo como maus aqueles que ainda não adquiriram a capacidade, a consciência de compreender o que é o bem, que não conseguiram ainda adequar a sua conduta pessoal à conduta evangélica, que se interessam mais por si mesmo do que pelo próximo. Portanto, estamos vivenciando os momentos anunciados por Jesus no seu Evangelho, esse momento de transformação. Estamos vivenciando isso. Mas exatamente o que significa a pandemia no nosso caminho hoje? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala: a Terra, seguindo a lei do progresso, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, e é agora, e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador, que sabemos é um mundo melhor, onde o progresso se faz de forma mais tranquila. Aqueles que merecerem permanecer neste ambiente terrestre, então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Porque serão excluídos daqui aqueles que não se interessam no cumprimento da lei de Deus, que sabemos hoje é todo voltado ao nosso próprio bem. No livro Exilados de Capela, do Edgar Armond, ele relata algo parecido que aconteceu com este planeta situado no sistema de Capela. Esse planeta atingindo o momento de evolução que estamos hoje vivenciando, teve também o seu momento de conturbação social, um momento em que, do meio dos justos, foram excluídos os maus, aqueles espíritos que, embora intelectualmente avançados, ainda não sabiam cumprir a lei de Deus, ainda não desejavam cumprir a lei de Deus, aqueles que ainda não estavam prontos e que, se permanecessem naquele ambiente, iriam atrapalhar o progresso dos bons, dos justos, dos que fizeram por merecer prosseguir na sua caminhada evolutiva num ambiente de mais paz. Esses espíritos foram de lá excluídos e trazidos ao ambiente de um planeta primitivo, em que, auxiliando os povos primitivos nessa miscigenação necessária, estariam trabalhando seus próprios sentimentos, com a promessa de que, assim que possível, assim que tivessem mais esclarecidos, mais amadurecidos no seu progresso pessoal, eles poderiam retornar ao seu ambiente de capela. Esses espíritos vieram para o planeta Terra e formaram aqueles povos que hoje sabemos
demonstraram uma capacidade intelectual muito mais avançada do que os povos primitivos de então, aqueles que vieram ajudar no processo de evolução do nosso próprio planeta. Vejam, portanto, que essa mesma situação está agora acontecendo com a Terra. Essa mesma situação em que serão excluídos os maus. Mas desde já merece um alerta aqui. Não vamos fazer correspondência a essa situação que aconteceu em Capela e também aqui na Terra vai acontecer com a pandemia do Covid-19. Para não chegarmos ao absurdo de concluir que as pessoas que desencarnaram decorrentes dessa doença, do Covid-19, são os excluídos. Não existe relação quanto a isso. Não são os excluídos, porque o Covid-19 não é o critério de seleção de ninguém. Ele é ferramenta que foi utilizada para expor as nossas necessidades, para que trabalhássemos o nosso sentimento. E diante dessa necessidade, muitos se ofereceram para esse sacrifício em nome do bem de todos. Então não pensemos que o ente amado nosso que desencarnou fruto dessa doença tem alguma correspondência com essa situação. Este não é o momento da seleção definitiva, embora ela já esteja acontecendo, como demonstraremos. A partir de mais ou menos 2011, começou a circular a ideia de que Chico Xavier teria previsto uma data limite, de que Chico Xavier teria contado, informado pessoalmente a Geraldo Lemos a notícia de que em julho de 1969, quando o homem alcançou a Lua, os demais governadores do sistema solar, preocupados com o avanço da humanidade, extremamente evoluída intelectualmente, mas moralmente ainda inferior, se preocuparam, esses seres iluminados, de que o planeta Terra poderia conturbar o equilíbrio dos demais planetas do sistema. E teriam procurado a Jesus para que ele tomasse providências. E Jesus teria dado, em julho de 1969, Jesus teria dado ao planeta Terra uma moratória de 50 anos, que terminou em julho de 2019. Então, a partir de 2011, foi veiculada essa informação de uma conversa pessoal de Geraldo Lemos com Chico Xavier. Mas, verdadeiramente, Chico Xavier nunca se referiu a isso. Ele nunca falou isso, né? Infelizmente, essa notícia tem sido explorada comercialmente, rendendo documentários e livros, e ela deveria ser mais maduramente refletida. Ela deveria ser mais estudada. Mas, enfim, essa ideia de que chegamos à data limite, essa ideia de que após essa data, superado esses 50 anos sem uma terceira guerra, o planeta estaria num mundo de regeneração. Sabemos por informações colhidas na literatura espírita que o processo de regeneração do nosso planeta ainda demora um pouco. O processo já iniciou, mas ele ainda demora um pouco. Segundo informes, demoraria ainda mais ou menos uns 40, 50 anos até que o processo estivesse mais avançado.
até que começássemos a, de fato, sentir mais as impressões desse mundo de regeneração. Já vemos a tecnologia explodir, o seu avanço não tem mais limite, mas o homem ainda necessita trabalhar o seu emocional, o homem ainda necessita trabalhar o seu sentimento, e para isso ainda temos esse tempo necessário para que permaneçamos nesse ambiente de paz ou sejamos excluídos para um ambiente de provação, como aconteceu com os exilados de Capela. A pandemia, diferente do que aguardavam as pessoas que, na data limite, esperavam catástrofes, que esperavam grandes acidentes ambientais, a pandemia vem silenciosamente trabalhar a intimidade das pessoas, sem a necessidade dos grandes hecatombes, sem a necessidade dessas grandes transformações da natureza. Ela vem trabalhar aqui, a intimidade nossa, fazendo e cumprindo o seu papel de preparar-nos para esse momento de transformação. E é por isso que agora é o instante da nossa reflexão maior e da nossa tomada de decisão, porque o Evangelho de Jesus não tolera homens mornos, não tolera o em cima do muro. Sim, sim, não, não, como fala o Evangelho. Temos que tomar a iniciativa e sermos firmes nela. No ano passado, foi lançado, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, um livro ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. É um livro muito interessante que indicamos a sua leitura. Esse livro mostra que, já sabendo da pandemia que viria sobre o planeta, foram organizadas equipes espirituais de auxílio, de socorro às necessidades da humanidade. E Manuel Filomeno de Miranda foi um dos espíritos escolhidos. Ele menciona que uma grande parte desses espíritos escolhidos encarnariam no mundo para auxiliar mais decisivamente no plano terrestre, enquanto outros, como aconteceu com ele, permaneceriam no mundo espiritual auxiliando também. Ele traz informações importantes a respeito desse período e nos prepara para os acontecimentos. Dá a entender que a pandemia do Covid-19 não é o único instrumento que será utilizado para trabalhar os nossos sentimentos, mas é um instrumento importante, embora a nossa compreensão ainda não atinja tudo isso. Mas alguns informes interessantes desse livro, que, como disse, retrata espiritualmente a situação da pandemia. Ele traz algumas informações que são importantes, mas a gente aguarda que vocês possam ler também, né? Ou até no futuro a gente faz uma apresentação somente sobre o livro, né? Mas uma informação importante para vocês terem noção do tempo, esse livro traz a notícia de que os espíritos dessas equipes já conhecem a localização do planeta, que será a habitação dos espíritos que serão excluídos do nosso meio. A localização do planeta para onde serão transferidos os espíritos recalcitrantes no mal. Aqueles que serão excluídos da Terra, eles já sabem para onde vão esses espíritos. Eles, inclusive, já viram imagens do planeta.
E eles falam que o planeta para onde irão esses espíritos, ele tem a constituição física muito semelhante ao nosso planeta Terra, mas evidentemente ao nosso planeta Terra ainda sem vida. Isso é curioso e é interessante porque mostra que esses espíritos que irão para esses planetas, eles não terão reencarne imediato neles. Eles ficarão inicialmente vivendo nas esferas espirituais próximas à crosta, até que o planeta ofereça a oportunidade da vida, né, humana em si mesmo. E isso também é uma coisa que contraria algo que eu pensava, porque o livro fala de uma região do umbral em que é situada uma cidade chamada Cidade da Justiça, que embora o nome, é uma cidade espiritualmente inferior, seus habitantes são ainda seres inferiorizados, ligados ao umbral, é uma cidade, né, das regiões trevosas do umbral, e essa cidade, eu inicialmente imaginava que nesse processo de deslocamento desses espíritos para um novo planeta, seria procurado um a um, e seria conduzido grupos, né? Mas ele menciona aqui, nesse livro, que não é dessa forma que acontece. Vai ser isolado toda a região do umbral em que se situa a cidade. E essa região vai ser transportada para lá. O que significa dizer que os espíritos que estão ali, eles não vão nem perceber que mudaram. Eles não vão nem perceber que a situação se alterou inicialmente, porque a morada dele não vai ser alterada. Eles vão continuar onde estavam morando. Mas aqui o detalhe mais importante que eles dizem: esse processo de exclusão já se iniciou desde maio de 2020. Então os espíritas principalmente, ficam pensando nesse processo de regeneração da humanidade como um momento assim, olha, é hoje, e a coisa aconteceu. Mas vemos que é um processo gradual, é um processo que está acontecendo. Vejam que desde a vinda de Jesus ao mundo, já evidentemente estavam previstos esses momentos que agora estamos passando. Talvez não necessariamente as ferramentas que são utilizadas para o nosso momento evolutivo, mas já se sabia que o planeta ia atingir a sua emancipação espiritual. E vejam, desde maio do ano passado, né, apenas alguns meses após o início da pandemia, já existem cidades espirituais sendo transportadas para outros planetas, num processo que vocês imaginam, existem muitas cidades espirituais inferiores ao redor do planeta. Existe uma quantidade, vocês sabem disso, muito superior aos encarnados, de espíritos desencarnados vinculados ao nosso planeta, ao nosso redor. Esses espíritos, pensando negativamente, pesam no ambiente terrestre, dificultando as relações sadias entre os homens. E, pouco a pouco, sendo eles excluídos, o ambiente espiritual da Terra vai se modificando. Se agora chegarmos ao planeta Terra, espiritualmente falando, encontraremos ainda o nosso planeta envolto numa densa nuvem negra, que representa a soma
de todos os pensamentos ainda enfermiços da humanidade, encarnada e desencarnada. A partir do momento que a grande maioria desses espíritos que pensam ainda de forma inferiorizada forem excluídos daqui, essas nuvens se dissiparão, porque esses pensamentos não vão continuar. Os pensamentos melhores vão ganhar força e o ambiente espiritual da Terra vai, pouco a pouco, se melhorar, se iluminar. E é aí, nesse processo, que nós, aqui encarnados, teremos mais facilidade de fazer o que é certo, porque não teremos o peso, o contrapeso daquele mal que nos arrasta, que pesa nas nossas tendências ainda fracas, né? Por isso, é o momento de nos esforçarmos para permanecer. Mas penso, e isso é lógico, todo campo de trabalho é um campo de trabalho. E para todos aqueles que serão excluídos, isso vai representar um novo momento de evolução importante no seu processo de engrandecimento espiritual. Sendo certo, como sabemos, que não é pelo fato do espírito não poder ficar hoje no mundo regenerado, sendo excluído para um mundo ainda primitivo, isso não quer dizer que ele vai ter que avançar, fazer de novo todo o caminho, desde lá de trás até onde estamos. A partir do instante em que, nesse novo mundo, ele demonstrar condições de melhoria, ele retorna ao ambiente terrestre. Portanto, não é necessariamente um reprovar de ano, como na escola, e sim um momento de é um momento de apenas fortalecer, né, o que já sabemos, fortalecer o que já somos, para poder prosseguir no meio dos bons. Vejam que essa questão de bons e maus, ela tem que ser muito relativizada, porque até os que ficarem não significa que são anjos, não significa que são já espíritos redimidos. São ainda os mesmos espíritos comprometidos, mas o que Jesus busca em cada um de nós? A boa vontade de mudar. Pelo menos aquela condição inicial, aquela sementinha que, regada com carinho, pode frutificar. Mas não que os candidatos a permanecerem já sejam espíritos redimidos. Então, conclusões que a gente tira dessa análise rápida desse livro é que chegou a hora. Chegou aquele momento previsto tanto por Jesus no seu Evangelho, quanto por Allan Kardec na codificação espírita, e os espíritos não se cansam de dizer que se aproxima o limiar de uma nova era. Basta ler o Evangelho segundo o Espiritismo e veremos isso estampado ali. Não tem mais volta, sabe? Não tem como falar, às vezes a gente fala no dia a dia, não, espera um pouco aí, deixa eu pensar melhor. Espera um pouco aí, deixa eu terminar o que eu estou fazendo. Não tem mais volta. É como o Evangelho diz, a novidade chega e atinge a todos, estejam onde estiverem, independente da sua vontade. Então é momento de aceitar e firmar o nosso passo no sentido do bem. O Covid, ele iniciou mais efetivamente esse processo de transformação, porque ele abriu as barreiras de nós mesmos. Ele abriu e colocou em evidência os nossos sentimentos, para que pudéssemos analisar o que somos e trabalhar, assim, a nossa essência espiritual. Então, ele iniciou esse processo de transformação, mas ele não será o único. Ele não será a única ferramenta. Muita coisa vai acontecer daqui para frente, não é o mal. Não estamos falando que vai acontecer desastres, que vão acontecer coisas terríveis, nada disso. Muita coisa vai acontecer que trabalhe o nosso sentimento, que nos faça
refletir mais e melhorar. Então não tenhamos medo. Jesus, certa vez, no seu evangelho, pensaram que ele teve medo e quis recuar. Quando, buscando o Jardim das Oliveiras, ele orou. E na sua prece, ele pediu a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, Jesus está pedindo: meu Deus, se for possível, tira de mim tudo isso que vai acontecer. Tira do meu caminho a via crucis. Tira do meu caminho todo esse tormento que está previsto. Alguns pensam que Jesus teve medo, mas Jesus, na verdade, quis exemplificar como deve ser a nossa ação nos momentos de conturbação. Não viemos ao mundo para sofrer, e não devemos ser masoquistas desejando sofrimento, porque o sofrimento não é critério de seleção. É a nossa conduta diante do sofrimento que é o critério de seleção. Então, na prece de Jesus, meu Deus, afasta de mim esse cálice. Mas ele prossegue: contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Quer dizer, Jesus está se colocando nas mãos de Deus, confiante. E nessa fase, nesse trecho do seu evangelho, é um sublime ensinamento a todos nós como devemos agir no nosso dia a dia. Meu Deus, afasta de mim todo o mal. Afasta do meu dia os tormentos, os momentos de dor. Mas seja feita a sua vontade, não a minha. Quer dizer, se for necessário, me dê força para passar. Não devemos buscar o sofrimento, mas se apesar de tudo ele chega no nosso caminho, entrega a Deus confiante de que, tendo-nos como filhos, saberá cuidar de nós. E essa é uma imagem interessante. Nós podemos ser os trabalhadores da última hora. E eu digo podemos porque dizem que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Mas será que todos? Porque a questão é pessoal, né? É uma questão pessoal de nós mesmos com Jesus. O trabalhador da última hora é aquele que efetivamente trabalha na última hora, né? E não é por sermos espíritas que somos todos trabalhadores, né? E estaríamos sendo extremamente injustos afirmando que o espírito é o trabalhador da última hora, estaríamos sendo extremamente injustos com os demais irmãos que hoje respiram em outras conceituações religiosas, que estão fazendo um trabalho maravilhoso e às vezes muito mais intenso em amor do que aquele que realizamos. Então, sendo justos, todos os que estamos hoje encarnados no planeta Terra somos os trabalhadores da última hora. Porque todos somos chamados a essa oportunidade de fazer a diferença entre os indiferentes do mundo. Todos somos chamados a essa oportunidade de servir. Se vamos fazer isso, depende de cada um. Mas vejam que, como algumas pessoas pensam, meu Deus, por que essa geração está sendo castigada? Ela não está sendo castigada. Essa geração está sendo honrada com a oportunidade do trabalho. É, para nós, uma sublime oportunidade estarmos encarnados no mundo nesse momento. Hora de demonstrar a nossa fé, de demonstrar de verdade o nosso desejo sincero de seguir Jesus. Porque é fácil e é bonito dizer que ama Jesus. É fácil e é bonito dizer que é cristão. Mas a aparência não resiste aos fatos. A aparência não resiste a uma análise mais profunda de nós mesmos para colocar exposto o sentimento.
e é o sentimento que importa. E quando falamos dos trabalhadores da última hora, nos vem à mente os trabalhadores da primeira hora da era cristã, aqueles que abandonaram todo o interesse pessoal e se sacrificaram em nome da ideia do Evangelho do Cristo no mundo, da boa nova de Jesus. Eles abandonaram todo o interesse pessoal, até o da própria vida, para seguir Jesus. São os nossos heróis e devem inspirar os nossos passos hoje. Não necessitamos mais abandonar a vida para seguir Jesus. Não necessitamos mais sacrificar como eles sacrificaram tanta coisa. O que temos que sacrificar hoje em dia são os nossos sentimentos controversos, são os nossos interesses, às vezes mesquinhos, muitas vezes mesquinhos, que se escondem através de justificativas aparentemente plausíveis, racionais, mas que, na verdade, são apenas interesses mesquinhos. E eu gosto muito da ideia que esse filme, Paulo de Tarso, Paulo, o apóstolo de Cristo, eu gostei muito desse filme, que vocês encontram facilmente até no YouTube, né? Esse filme, ele traz um relato, assim, muito próximo ao relato do livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, através de Chico Xavier. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar Paulo de Tarso, porque eu acho que ele é o elo que nos aproxima de Jesus. Ele é aquele que, sendo mais humano, exemplifica que o esforço pessoal pode atravessar abismos para estar com Jesus. E ele tem um trecho que eu acho muito bonito, e ele diz assim, nesse trecho é Paulo de Tarso conversando com um oficial romano, e ele diz: imagine-se olhando para um vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo pelas nossas mãos até se ir, junto com tudo o que você tenha apreço nesse mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo, vivem para aquela expansão infindável de mar. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Vejam que cena bonita desse filme, porque mostra que, de fato, viver preocupado em reter consigo os valores da vida física, tentando, sem êxito, sem sucesso, segurar tudo aquilo que a gente dá valor na vida, é uma vida de sofrimento, é uma vida de prisão. Você tenta segurar a juventude e não consegue. Você tenta segurar a riqueza e não consegue. Você tenta segurar, reter por entre os dedos Já a é mão. sua, viu? Você Já tenta é sua. segurar. Vai se trocar, Renan? Eu faço. Você tenta segurar todos os valores, mas não consegue. Então, esse é o homem que vive segundo os interesses do mundo. Esse é aquele homem que vive buscando os prazeres e as grandezas do mundo físico. Mas quem vive com Jesus já não necessita disso, porque encontrou algo maior. Enquanto um deseja segurar isso aqui e não consegue, o outro percebe que tem todo o resto. E por isso que viver tem que ser Cristo, viver tem que ser segundo o Evangelho de Jesus. E o morrer
É lucro, porque morrer nos devolve a nossa natureza verdadeira, que é espiritual. Morrer nos devolve a casa do nosso Pai. Então, depois dessas pequenas reflexões, qual é o meu propósito de vida agora? Que a pandemia já passou, mas ainda não passou. Que eu não sei ao certo o que me aguarda lá na frente. Eu não sei o que me aguarda amanhã. Qual o meu propósito de vida agora? Quais as minhas perspectivas agora? Não sou eu que vou dizer, porque isso é reflexão que compete a cada um de nós. É você que vai, na intimidade do seu coração, refletir: o que eu devo fazer agora? Apenas refletimos que se o nosso propósito da vida é buscar o interesse pessoal, que é o que tem sido feito até agora no nosso mundo atual, né? Se o nosso propósito é buscar esse interesse pessoal, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, ou se o nosso propósito de vida, a partir de agora, vai mudar. É o interesse pelo bem de todos, que é o mundo futuro, o mundo de regeneração, o mundo em que não se terá mais essa divisão tão, às vezes, sem sentido das riquezas do mundo, do bem. Qual é o meu propósito? É ter uma vida física boa ou me abrir para uma vida mais espiritualizada? A perspectiva depende do que eu julgar como meu propósito particular. Porque se o meu interesse pessoal, se o meu propósito é continuar lutando pelo meu interesse pessoal, que representa o mundo até agora, a nossa perspectiva não é boa, porque esse mundo vai acabar. O mundo atual vai acabar, já está se transformando. Então, essa perspectiva não é muito boa, porque transformado esse mundo, acabando esse mundo atual que, que valorizava o interesse pessoal, inevitavelmente eu vou ser arrastado para outro lugar. Não vou conseguir ficar aqui. Por quê? Aqui estará reunidos, estarão reunidos todos aqueles que se interessam pelo bem de todos, que se abriram para a vida. Aqui estarão reunidos no mundo de regeneração, nesse mundo que começa, todos aqueles que de fato desejarem aparentemente perder alguma coisa para ganhar o mundo. Sabe, é deixar a água escorrer pelos dedos sem medo para ganhar a imensidade do mar, a imensidão do mar, né? Então, para quem se interessa pelo bem de todo mundo e está disposto a trabalhar por isso, a perspectiva é a perspectiva do mundo que começa, é a perspectiva do mundo de regeneração. Mas essa é uma decisão de cada um de nós. Não é fácil abandonar os interesses pessoais, porque, como eu disse, esses interesses pessoais, eles se escondem como e são justificados na nossa consciência, né? É o ganhar mais para que a família tenha mais conforto, enfim, tantas situações que a gente conhece de cor, né? O nosso tempo não comporta né, muitas digressões agora, né? Mas, enfim, a felicidade pode ser deste mundo. Podemos ser felizes agora, a partir de agora, contanto que a busquemos na alegria de dividir o que temos, no prazer em servir o nosso próximo nas suas necessidades, no desejo sincero de que o outro seja feliz e na busca da riqueza de amar sem exigências. Percebem como tudo isso é bonito e tem esse tom, esse ar de libertação,
mas não é fácil e depende de uma decisão firme e de um trabalho intenso aqui nesse mundo íntimo de nós mesmos, do nosso sentimento. Mas não tenhamos dúvida, Jesus está conosco e vai nos ajudar. Só temos que abrir o nosso coração a Ele. Como eu falo sempre, preparar o cantinho aqui para Ele, limpar o nosso coração de todo pensamento mundano e convidar Jesus, vem aqui residir comigo, para que, como Paulo disse, eu não seja só mais um, eu seja eu e Jesus. Que todos nós possamos refletir nesses pequenos apontamentos de hoje, nessa busca de um propósito de vida que faça sentido, para que as perspectivas sejam as melhores no nosso caminho, que é permanecer aqui unidos, trabalhando pelo bem, trabalhando dessa forma, pelo nosso próprio aprimoramento espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos, agradeço a todos a atenção, né, a presença, e vamos agora prosseguir. Eu não sei se tem tempo para dúvidas, mas de qualquer forma, me coloco à disposição. Ainda há tempo, viu? O Luiz falou alguma coisa, mas está com o microfone fechado. Ah, tá. Falei que foi maravilhosa a palestra, um estudo aprimorado, foi muito bom. Valeu o domingo. Que bom. Obrigado, que bom. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? As reflexões merecem, lógico, um aprofundamento de todos nós, né? Mas também tem uma coisa, gente. Chega de tanto aprofundamento, vamos começar a agir, né? Porque senão vai chegar a hora que a coisa já mudou e a gente ainda está tentando aprofundar em alguma coisa, né? É chegado a hora de agir. E esse agir merece de nós o quê? Sabe, uma disciplina. O que eu tenho que trabalhar em mim? De fato, perceba, né, essas coisas. Tentando se conhecer melhor, você vai percebendo que os sentimentos vão ficando mais expostos. E você vai percebendo as necessidades de trabalhar, mas o principal de tudo é o interesse pessoal. Então, se você tiver razão e puder, ninguém tem razão para isso, mas cobrar de alguém alguma coisa, pense, reflita melhor e cobre de uma forma diferenciada. Se você tiver razão e puder, em alguns momentos, né, exigir alguma coisa de alguém, façamos isso segundo o Evangelho. No trato diário, né, pensemos bem nessa questão do interesse pessoal, porque a gente tem que começar a trabalhar essa questão da perda em nós mesmos. Enquanto a gente não conseguir se desapegar das coisas, e eu quando falo desapegar não é só bens materiais, porque desapegar dos bens materiais é relativamente fácil para a maioria. É desapegar dos sentimentos que estão arraizados aqui, ó. Sabe, essa ideia de que eu estou sempre com a razão, essa ideia de que no final das contas eu sou o melhor, que a minha religião é melhor do que a outra, de que eu sou superior ao outro, né? Então, são esses detalhes que são mais espirituais do que físicos que a gente tem que começar a trabalhar, né? Se eu começar a falar de novo, vai mais 1 hora, então eu vou ficando por aqui e a gente prossegue aí.
Parabéns, Gentil, foi muito boa, muito conteúdo muito bom, pesquisa muito boa, e essa parte final aí você fechou muito bem também, sabe? Temos que sair da teoria, não só ter a teoria, mas também ter a prática, né? É mais fundamental. Parabéns. Obrigado. Neste momento, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus. Ainda Vamos agradecer a tem a vibração, espiritualidade. seu Valdomiro. Seu Valdomiro tem a vibração antes. Ah, tem. Tá, obrigado. Espera um pouquinho. Tá. Gentil, parabéns para você, viu? Você inundou de luz as nossas manhãs, né? O nosso domingo começou muito bem. Obrigada. Obrigado. Então, vamos fechar os nossos olhos, Vera, seu microfone fechou, Vera. vamos sentindo em nós o brotar desse amor, envolvendo, nos acolhendo, vamos nos envolvendo com as energias daqueles irmãos desencarnados, que têm o mesmo propósito que o nosso, propósito do bem, que nesse momento estejamos todos juntos, da espiritualidade dessa manhã, que nos preparou para estarmos aqui. Então, vamos envolvendo com todo esse amor, esse desejo, vamos envolvendo o nosso planeta Terra, purificando o ar, purificando as águas, tocando levemente toda a nossa fauna, chegando de amparo nesse momento, que a nossa luz possa trazer esse equilíbrio, também a flora. Vamos imaginando o nosso planeta sendo recuperado, com todo esse amor que dedicamos nesse momento. Vamos envolvendo em luz todos os presidentes de todos os países, para que nessa luz possa envolvê-los, para que suas decisões sejam responsáveis, humanas. Vamos envolvendo nessa grande luz todos os lares, para que o Evangelho do Mestre Jesus adentre sobre os lares, renovando os ambientes, trazendo a alegria e a paz a todos os seres viventes. Vamos envolvendo muita luz os hospitais, vamos chegando com essa luz e vamos abraçando os médicos, todos aqueles envolvidos na área da saúde, os enfermeiros, que necessitam de amparo para seguir o seu trabalho. Assim também os doentes recebam essa luz, que possa feridos, vamos sentindo essa luz junto de Jesus, envolvendo mentes e corações, para que se voltem ao bem, ao amor e à paz. Vamos envolvendo as crianças, a juventude, a evangelização de todas essas crianças, que nesse momento Jesus ampare todos os evangelizadores, para que esse trabalho se realize com muito amor, com muito carinho. Vamos envolvendo em luz também o caderno virtual da fraternidade, auxílio para esse momento. E recebam tudo aquilo que lhes é necessário para suas dores morais, espirituais e físicas. Vamos envolvendo muita luz a nós mesmos, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare, que nos ilumine,
possamos ser esse ser na doutrina do Mestre Jesus. Sejam abençoadas as nossas águas, que seja colocado o medicamento que precisamos para esse momento, do nosso crescimento. E vamos, diante de toda essa luz, essa beleza que nos irradia nesse momento, sentir a presença dos nossos irmãos espirituais que estão nos nossos lares. Nesse momento, aplicam paz em cada um de nós. Muita luz a todos nós. Que assim seja. Ótimo domingo a todos. Nesse momento, vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, nosso irmão, agradecendo a espiritualidade, nosso guia, nossos mentores, agradecendo por todo quem participaram nesta manhã desta reunião, agradecendo o Zé Gentil por essa explanação maravilhosa dessa doutrina que nós tanto amamos, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ajude a pôr em prática todos os ensinamentos que nós tivemos nesta manhã. Guardamos em nosso coração, nosso pensamento, que Ele permita que nós passemos essa lição a todos que nos rodeiam. Com a graça de Deus, com o amor de Jesus, que assim seja. Bom domingo. Tchau, tchau.